O nosso tema de hoje, eu coloquei assim, não sei se vocês vão gostar muito do meu título, eu sou muito ruim para títulos, mas eu coloquei o título assim, como nós vamos falar sobre igreja e sobre ir à igreja, o nosso título de hoje é assim, hoje eu vou à igreja, e você? Vai aonde? Está meio estranho meu título, né? Hoje eu vou à igreja, vírgula, e você? Interrogação, vai aonde? Esse é o tema e que nós vamos meditar nesta manhã. Eu gostaria de começar com este exemplo. Um irmão chegou para o outro irmão, está tudo bem? Estou falando bom espaço de tempo? Ok? Um irmão chegou para o outro e disse assim, desanimado em ir à igreja, ele disse assim, eu tenho ido à igreja por 30 anos, e durante este tempo, devo ter ouvido uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim, eu penso que estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Veja bem, esta pessoa então, por 30 anos indo na igreja, ouviu mais de 3.000 sermões, e esta pessoa vai dizer assim, que ele está desanimado, porque ele não lembra desses mais de 3.000 sermões que ele escutou ao longo desses 30 anos. Então o outro respondeu para ele assim, eu estou casado há mais de 30 anos, durante este tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições, por minha vida, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas, mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou até mesmo mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e a de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Nós queremos começar então com esta meditação. Fecha os teus olhos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Nosso texto básico de hoje é Hebreus, capítulo 10, do 23 ao 25, mas com um ênfase especial para o 25, tá bom? E eu gostaria que você meditasse comigo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, amém? Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, muito obrigado, Senhor, eu especificamente te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que tenho de estar diante do teu povo, ó Deus, que o Senhor me dê a tua unção, que o Senhor me dê a tua autoridade, para que a tua palavra seja pregada tal e qual ela é, em nome de Jesus, amém? O pastor Carlos lançou a moda, irmãos, de ter 2 copos de água aqui, sabe? Então, agora nós somos bem servidos, né? Temos 2 copos, eu vou ver se eu consigo tomar os 2, mas vamos lá, por que eu devo ir à igreja? Por que eu vou à igreja? Muitas pessoas têm questionamentos de perguntar isso, e até inclusive podemos ir mais fundo ainda, é pecado eu como crente não ir à igreja? São questionamentos que nós temos, são perguntas que muitas vezes pessoas me fazem. Não, mas você vai na igreja tanto assim? Por que você vai tanto assim na igreja? É preciso ir à igreja tantas vezes? Então é disso que eu quero falar, mas eu quero trazer isto, meu irmão, para um contexto, ainda que quando nós falamos de igreja, nós pensamos na amplitude da igreja num aspecto geral, na amplitude no aspecto geral que eu digo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está, se você pensar bem, neste momento, quantas pessoas não estão dentro de uma igreja, né? Louvando e glorificando a Deus. Então, agora eu quero trazer isto para o espectro local. O que eu quero falar mesmo é da igreja local, a importância que existe na vida do cristão, né? E o papel que a igreja local faz na minha vida, na sua vida, no nosso crescimento espiritual, o papel da igreja local. Então é disso que nós queremos falar, de um tema que é muito necessário, é extremamente atual, né? É um tema que se fala dele por anos e nunca poderemos deixar de falar. Por isso eu quero falar hoje da importância da igreja local nas nossas vidas, tá bom?
E o primeiro ponto é o seguinte: a igreja, queremos falar da igreja como um desafio permanente. A igreja como um desafio permanente. A igreja, ela é, meu irmão, antes de tudo, a igreja, ela é espiritual, ela é celestial. A igreja, antes de tudo, ela é eterna. A igreja, antes de tudo, ela é divina. Então, como é que começa isso? Como é que começa isso? Eu estou falando da igreja local, eu estou falando da igreja que foi amada pelo Senhor Jesus, ao ponto de que, de tanto amor, Ele deu a sua vida por ela. É dessa igreja que nós estamos falando. Veja bem, meu irmão, que o pai sempre quis uma esposa para o filho, né? O pai, Deus como pai, ele sempre quis uma esposa para o filho. Então, agora, o filho revelando-nos o significado mais amplo da sua missão, o filho revelando o significado mais amplo da sua missão, ele disse assim em Mateus 16, 18, veja bem o que foi que o filho disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem essa palavra, edificarei. O Senhor Jesus, então, ele faz uma afirmação, e dentro dessa afirmação, ele traz também uma promessa. Ele edificaria a igreja. Foi por isso que ele veio, foi para isso que ele veio. Ele veio para fundar a sua igreja, ele veio para trazer uma mensagem de salvação, mas não se esquecendo nunca que depois dessa mensagem de salvação, ele regressaria para junto do Pai, e ele regressando para junto do Pai, ele não nos deixaria órfãos. Então, ele funda a igreja apostólica. Na verdade, Jesus Cristo, com sua morte, ressurreição e exaltação, ele deu origem, digamos assim, ao nascimento da igreja. Sabe, a igreja passa a ser, como que eu poderia te explicar isso? A igreja passa a ser o mesmo que Eva era para Adão, sabe? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. É assim que a igreja é com Jesus Cristo. É assim que a igreja é com Jesus Cristo. Sabe, apóstolo Paulo, ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, e ele vai dizer isso em Efésios 1, 22 e 23, o apóstolo vai dizer isto: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Veja bem, ele é isso. Então Paulo chama de plenitude. Veja a importância que ele dá para a igreja. Então é dessa instituição que nós estamos falando. É dessa instituição que nós estamos falando. Essa instituição que para muitos é um prédio, que para muitos é um edifício, que para muitos é um local dentro de um terreno. Mas essa instituição, que pessoas passam ali na frente e eles podem ver que tem uma igreja, isso para eles não diz nada. Mas é dessa instituição que eu estou falando, muitas vezes omissa, digamos assim, ou escondida para o mundo, para aqueles que não a veem. É dessa instituição que nós queremos falar. É dessa instituição que nós estamos falando, por quê? Porque ela é permanente, como nós falamos, ela é gloriosa, ela é celestial, e aqui onde ela está, neste local onde ela está, aqui onde ela está, neste terreno onde ela está, ela faz a diferença em toda a cidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Ela faz a diferença em toda a cidade. Aqui neste local, sabe, muita gente passa e nem sabe que aqui existe uma igreja. Tem pessoas passando agora na avenida que eles nem imaginam que você está aqui clamando por esta cidade. É dessa igreja que nós estamos falando. Ela é gloriosa, ela é uma realidade espiritual e tem uma manifestação concreta na terra. Sabe, a igreja, ela se manifesta dessa maneira. A manifestação concreta da igreja. O que nós queremos dizer com isso é que a igreja local, ela é o ponto de manifestação do Espírito Santo. É o ponto da manifestação do Espírito Santo. Se você olhar no livro de Atos, você vai ver, meu irmão, que
A perseguição, até no capítulo 8 de Atos, quando começa a perseguição contra a igreja, fez com que a igreja se expandisse. Né? Você vai ver então, que depois da perseguição, antes da perseguição, a igreja local era a igreja local em Jerusalém. Depois então, com a perseguição, a igreja foi se expandindo. E agora, nós já temos também, quando você lê o livro de Atos, você chegando no capítulo 13, por exemplo, de Atos, versículo 1, você já vai ler a igreja em Antioquia. Então agora, a igreja que era em Jerusalém foi perseguida, agora já temos também a igreja local em Antioquia. Veja bem a importância disso. Então, neste contexto, quando nós vemos isso, então, se refere à igreja na Bíblia, falando da igreja local no singular. Presta atenção nisso, por favor. No singular, a igreja local, ali, naquele lugar. A igreja em Jerusalém. A igreja em Antioquia. A perseguição aumenta, vai se expandindo. Agora, nós vamos encontrar depois a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso. Veja bem que a igreja então ela vai se expandindo, a igreja em Tessalônica, a igreja vai se expandindo, e agora a igreja que era local, ela passa a ter um contorno muito mais amplo, muito mais abrangente. E sempre que a Bíblia se refere à igreja local, ela trata como singular. Agora, quando a Bíblia se refere, então, à igreja no aspecto já de país, ou de região, ou de continente, aí vocês já vão encontrar as igrejas da Ásia, as igrejas do Canadá, as igrejas do Brasil, as igrejas de Portugal. Agora, então, já é uma atuação completamente, por quê? Pela importância do trabalho feito pelos apóstolos, depois que Jesus Cristo então sobe, depois que Jesus Cristo regressa ao Pai, e fica essa responsabilidade com os apóstolos, e eles começam falando de Senhor Jesus Cristo, ponto por ponto, lugar em lugar, e assim então a igreja vai se expandindo. A igreja local, neste contexto, ela não é maior do que a cidade, porém também não é menor do que a cidade. Ela é menor do que a cidade em termos geográficos, ela é pequenininha, ela é um terreno dentro de uma cidade. Mas o trabalho da igreja local, ele é enorme. Como que as pessoas podem entender que nós, como igreja local, saímos do templo, por exemplo, e vamos ao monte orar? É a igreja local que vai. Então, a importância da igreja local é enorme, é grande demais. Então, é disso que nós estamos falando. E na verdade, eu preparei tanta coisa para falar para vocês, que não vai dar tempo de falar isso tudo. Então, mas eu quero que você saia daqui hoje, pelo menos com aquilo que eu acho que é essencial. E por que nós estamos falando sobre isso, pastor? Está na moda, meu irmão, agora no Brasil, está na moda um termo, não sei se você já ouviu, que o pastor Moisés, você já ouviu falar, os desigrejados? Já ouviu falar desse termo? Os desigrejados é aquelas pessoas crentes do Senhor Jesus Cristo, eles acham que eles não precisam de ir à igreja. Olha o perigo que estes irmãos estão correndo. Os desigrejados, eles acham que pode ser crente na internet. Eles acham que podem só ouvir a palavra, e essa turma, digamos assim, é uma turma que vai crescendo cada vez mais, porque para eles é cômodo ser crente na sua casa, sabe, na hora do culto, a hora que eles quiserem, eles então dizem até que, e o pior de tudo isto, eles agora têm até mesmo Santa Ceia por internet, batismo por internet. É verdade, irmão, não fica me olhando cara espantado, não. Estou falando verdade. Eles têm tudo isso. Obviamente que a internet é uma potência, é uma força enorme para que nós pregamos o Evangelho, sim ou não? Quantos usam a internet para pregar o Evangelho? Você pode usar o seu Facebook, o seu Instagram para pregar o Evangelho. Claro que sim, mas não é disso que nós estamos falando.
Você pode usar, mas você vem na igreja, porque você entende a importância da igreja local. É um erro muito grande, esses irmãos estão cometendo, os famosos desigrejados, aqueles que não vêm à igreja. É um erro muito grande. E é por isso que nós devemos ter ou pedir a Deus o discernimento e a sabedoria do alto, para que Deus permita que essas pessoas possam entender o risco que eles estão correndo. Porque veja bem, meu irmão, nós não podemos subestimar o poder e a força do inimigo. Não podemos dar a ele mais força do que ele tem, porém também não podemos subestimar a força do inimigo. Então, quando estas pessoas, elas estão assim, elas estão expostas ao ataque, elas estão expostas, deixando brechas para que o inimigo possa trabalhar na vida delas. Eis aqui então algumas questões. Vamos lá. Se somos a igreja nesta cidade, vejam bem, se somos a igreja nesta cidade, nós estamos aqui para ser a igreja de Cristo nesta cidade. Se somos a igreja nesta cidade, é para isso exatamente que nós estamos aqui, para ser realmente aquilo que o nosso nome diz, igreja. Para ser realmente aquilo que o nosso nome diz, Trinity House of Hope, casa da esperança. Estamos aqui para que sejamos realmente como local, como um terreno, como um prédio, como um edifício, com tudo isso que nós temos aqui, que já foi falado pela pastora Neuza hoje, não nos falta nada para pregar a palavra de Deus. Então, veja bem que como a igreja local, nós estamos aqui para honrar o nome daquele que nos chamou. Nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para dar seguimento à igreja que começou com os apóstolos lá em Atos, depois que o Senhor Jesus Cristo volta para junto do Pai e senta à direita do Pai, ele então deixa essa verdade que precisa ser pregada. Então nós estamos aqui para ser exatamente isso. Estamos aqui para que Deus possa nos usar. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui para entender da palavra de Deus. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Estamos aqui e, porém, para muitas pessoas isso não é tão importante. E as pessoas me perguntam: para ser cristão eu preciso pertencer a uma igreja local? Eu preciso ir a uma igreja local? Eu preciso ser membro de uma igreja local? É pecado eu ser cristão, pastor, e não ir a uma igreja local? É pecado ser crente e não obedecer aos meus líderes, aos pastores? É pecado ter um dom dado por Deus e não colocar este dom ao serviço da igreja local? A resposta para todas essas perguntas é sim. É pecado. Sim. É um erro muito grave. Comecemos então a responder. Veja bem, meu irmão, não é possível, você questionar isto é a mesma coisa que, veja bem, não é possível ser filho sem ter mãe, correto? Não é possível ser filho sem ter mãe. Deus ordenou, escuta bem por favor, Deus ordenou isto. Olha o que foi que Deus ordenou. Hebreus 13:17. Veja bem a ordem de Deus. E aí, você vendo a ordem de Deus, você então pensa se você pode responder a qualquer uma dessas indagações com um não. Veja bem, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam aos seus líderes. Ora, se a igreja é a noiva de Cristo, noiva se torna esposa, sim ou não? Esposa se torna mãe, sim ou não? Não é essa a lógica da vida? Então, veja bem, seguindo a lógica, mãe gera filhos, mãe disciplina filhos, mãe corrige filhos, mãe ama filhos,
Mãe, ela precisa aplicar tanto o amor e passar a mão na cabeça do filho, como às vezes precisa corrigir e o filho chora por causa da correção. Tem coisas que só é permitido no contexto da igreja. É na igreja que você vem para ouvir a palavra de Deus, doa o seu coração ou não, é palavra de Deus. Mas eu não estava preparado para essa palavra hoje, mas é essa que Deus trouxe para você. Você vai ouvir ou não? Você vai mudar a sua vida ou não? Essa é a grande questão. Então, a resposta para a pergunta: todo crente deve estar inserido em igreja local? Sim. Eu vou perguntar para vocês: todo crente deve estar inserido em igreja local? Claro que sim, claro que sim. Então, veja bem, meu irmão, que Cristo constituiu a igreja, e existem coisas que só podem ser feitas neste contexto de igreja, só podem ser feitas, sabe? A ordem de Jesus foi: ide, batizai, fazei discípulos, ensinai, sabe? Poderíamos colocar aqui, assim, mais coisas ainda, poderíamos dizer: participai, orai, louvai. Venha na terça-feira, vamos no monte, participe do retiro espiritual, vamos conosco, sabe, tanta coisa que a gente poderia fazer e colocar aqui. É a importância de tudo isto, sabe? Você vem na igreja para tudo isso, você vem também para ser disciplinado no sentido de que: não, meu irmão, você está fazendo errado, não faça assim. Sabe, você vem na igreja também para isso, meu irmão. A força da igreja é tanta que o apóstolo Paulo, e a importância da igreja local é tanta, que o apóstolo Paulo, ele passou 16 anos viajando e fundando igrejas. É pouco. 16 anos ele dedicou a fundar igrejas locais. Onde não tinha igreja, ele ia e fundava uma igreja. É tanto a importância que nós devemos dar. Por que ele fez isto? Veja bem esse contexto, esse raciocínio. Porque a igreja que é composta por famílias, ela então, como igreja local, ela se torna uma igreja local dentro de cada casa. Ela se torna uma igreja local dentro de cada família. Na sua casa existe uma igreja local. E a igreja local que estamos aqui, ela começa aí na sua casa, e quando ela chega aqui, então nós nos reunimos, todas as famílias. O apóstolo Paulo, ele fez isso porque ele precisava de famílias em pontos estratégicos da cidade, e isto não mudou. Veja bem, Apocalipse 2 e 3, nós temos as cartas às igrejas, pois se assume que o crente está aí, dentro destas famílias. Foi por isso que Paulo não precisou de escrever uma carta para cada família. Paulo então, pastor Ale, ele não escreveu uma carta para cada, ele escreveu uma carta para cada igreja. Por quê? Pensando no raciocínio de que as igrejas, as famílias, digamos, estavam inseridas dentro das igrejas. Então, veja bem, este contexto, Paulo chama a igreja de corpo. Um membro do corpo está inserido no corpo. O membro está inserido no corpo. Qualquer membro fora do corpo morre. Qualquer membro fora do corpo morre, né? Tira uma mão do seu corpo, vai morrer a mãozinha ali por hemorragia, mas vai morrer. Então, veja bem, o membro, ele tem que estar ligado ao corpo. E o corpo tem que estar ligado à família. Como se chama esta família? Igreja local. Como se chama a nossa família? Trinity House of Hope. É a igreja local. O inimigo, sabendo disso, tem feito e continuará fazendo de tudo para desestabilizar esta família, para desestabilizar a família ou as famílias. E isso, então, nós vemos que estamos correndo grande risco. Por que o inimigo quer tirar você da igreja? Por que o inimigo quer que você não venha à igreja, meu irmão? Porque o inimigo, eu vi isso de um pastor e eu anotei para dizer que eu gostei muito, ele diz assim: porque o inimigo, ele é predador.
E os predadores agem melhor quando conseguem isolar a sua presa. Por isso que o inimigo quer segurar você na sua casa. O inimigo quer que você não venha na igreja exatamente para isso. Ele é predador, e o predador, o que ele faz? Ele isola a sua presa primeiro, para que depois ele dê o bote certo. Por quê? A presa do predador, quando ela está junta com as outras presas, ela é mais forte, porém quando ela está sozinha, ela é mais débil. A ovelha, longe do rebanho, fica exposta e se torna presa fácil. Alguém disse que, veja bem, congregar na igreja local, além de ser um mandamento de Deus, é também uma evidência de um coração transformado. É evidência de um coração transformado. O meu pai ministerial, ele me dizia isso. Ele me dizia assim: Wagner, se você quer medir o crescimento espiritual dos membros da sua igreja, você verifica a participação deles nas atividades da igreja. Esta é uma maneira. Então, veja bem, quando estamos em Cristo, somos um com todos os santos. Isso fala de comunhão. Essa comunhão só pode ser desfrutada na igreja local. Tem coisas que não se pode fazer sem esse aspecto da igreja local. É aí, o Salmo 133, muito conhecido, vai dizer o quê? Como é bom e agradável, vamos ler junto, olha lá, ó. Como? Veja bem, tem outra versão que diz que os irmãos vivam em harmonia, eu gosto mais desta. Que os irmãos vivam sabe por que eu falo que eu gosto mais dessa? Porque muitas vezes você pode estar em união, mas não está em harmonia com aquela pessoa. Então, como é bom e agradável que os irmãos vivam em harmonia, na unidade e harmonicamente, e isso é muito difícil. É difícil. É difícil porque a gente é diferente demais um do outro. É difícil porque a minha maneira de pensar é diferente. Sabe, irmãos, olha, nós temos a nossa reunião de pastores semanal, e às vezes nós estamos ali na nossa mesa e pensando diferente, sabe, e buscando uma maneira que o Espírito Santo nos conduza, para que as nossas diferenças possam estar todas dentro do mesmo princípio, para glorificar o nome do Senhor. Então, é difícil viver harmonicamente com tantas pessoas juntos, porque nós somos diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos complicados demais. Estou de cabeça assim. Veja como que é importante, meu irmão, veja bem. Se você não está unido ao corpo, e eu chamo o corpo igreja local, tá bom? Você precisa rever seu novo nascimento. Se você acha que congregar não é importante, você precisa rever isto. Se você não gosta de estar na comunhão dos seus irmãos, pode ser até mesmo que você nem tenha nascido de novo. Ai, pastor, isso é muito sério, hein? Olha. Você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever os seus pontos bíblicos, você não está entendendo a palavra de Deus. Se você acha que vir à igreja não é importante, você não está entendendo o conceito bíblico. Se você não vem à igreja, é porque você não tem compromisso, meu irmão. Vamos apertar mais, pode? Pode, Wellington? Aperto? Vamos apertar então. Vai doer? Vamos apertar. Se você não vem à igreja é porque você não tem compromisso, e se você não tem compromisso com a igreja, é porque você também não tem compromisso com Deus. E se você não tem compromisso com Deus, provavelmente você não nasceu de novo. João Calvino disse que João Calvino, ele diz assim, ó, Deus nunca deu todos os dons a uma só pessoa. Nunca deu. Se você vê algum pastor falando, vem na minha igreja, porque ele não tem todos os dons. Ninguém tem. Está vendo? Então é por isso que você precisa de vir.
Sabe? É por isso que você precisa de vir, porque Deus deu um dom para o pastor Luiz que não deu a mim. Aí o dom dele edifica a minha vida. Deus deu um para mim que não deu a ele, o meu edifica a vida dele. Deus deu um dom para você, sabe? Meu irmão, eu conheci uma irmãzinha que eu nunca me esqueço dela, era a irmã mais calada da igreja. Uma igreja talvez de 800 pessoas, éramos no México, aquela irmã era a mais calada de todas, mas como orava aquela irmãzinha. Eu sempre ia nela e falava, irmã, não se esqueça de mim nas suas orações. Como orava aquela irmã, sabe? Não dava para competir com a irmã, irmãos. Não dava para competir na oração com ela. E incrível, Deus faz assim. Tem uns que têm esse mais do que o outro. Então, é na igreja que nós viemos todos e colocamos os dons e os talentos que Deus nos deu e colocamos todos esses dons e talentos a serviço da comunidade. Por isso é que vocês têm que estar em uma igreja, porque é nela que esses dons todos se manifestam, tanto para você dar dons, né, quanto para você receber dos dons. É aqui na igreja que quando você entende e vive tudo isto, você se conscientiza que a igreja não é um negócio, e por isso o paradigma comercial não se encaixa na igreja. Escuta bem isso. O paradigma comercial não se encaixa na igreja, aquela doutrina da prosperidade não se encaixa na igreja. A doutrina da troca com Deus não se encaixa na igreja, porque a igreja local do Senhor Jesus Cristo é a igreja do pacto e não a igreja do comércio. Não pode ser. A igreja do comércio é troca com Deus. Esse é o paradigma comercial. A troca com Deus, meu irmão, é o seguinte: você vai no supermercado, não tem aquilo que você está buscando, o que você vai fazer? Vai buscar em outro lugar. É ou não é? Vai buscar em outro lugar. Agora, na sua família, você não pode fazer isto. Você tem problemas com a sua família, você não troca de família. Não troca de família, Se a esposa fez o pão e o pão não está bom, você vai dar um jeito, mas você vai fazer esse pão melhorar, mas você não vai trocar de esposa. Tem gente que troca, né? Família vive no paradigma do pacto, no paradigma do acordo, sabe, o acordo mútuo. É assim que a família vive, no paradigma de levar a carga um do outro, é assim que a gente vive, sabe? É assim que a gente vive, isso é igreja. Isso é igreja. Este é o paradigma do pacto. No modelo do pacto, você tem compromisso com a sua família. Tem compromisso com a sua família. No modelo do pacto, você tem compromisso com a sua casa. No modelo do pacto, você tem compromisso com a sua igreja. No modelo do pacto, é assim que funciona, e esse é o paradigma. No modelo comercial, você vai a qualquer lugar. No modelo comercial, você vai, e o modelo comercial, ele não se encaixa. Sabe, irmãos, não pode ser troca com Deus. Teologia da prosperidade não tem nada de Bíblia, por isso. Sabe, eu fico pensando, Jesus Cristo se fez homem, Jesus Cristo caminhou conosco, Jesus Cristo entregou a vida por nós, sofreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo voltou para junto do Pai, Jesus Cristo deixou a sua igreja, Jesus Cristo fez tudo isso, e a teologia da prosperidade diz que você pode trocar tudo isso por um carro, você pode trocar tudo isso por uma casa. Ele não fez isso para te dar um carro novo, uma casa nova, não fez isso ele fez isso para salvar você da condenação de pecado que havia sobre a sua vida. Ele fez isso para outorgar a você a vida eterna. Ele fez isso para que você entenda que quando ele estava morrendo na cruz, e quando ele disse, está consumado, quer dizer que a obra foi toda completa. É para isso que existe a igreja. Se você vai aplaudir, aplauda muito forte. Ele fez isso para isso, não foi por outra coisa. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas não veem a igreja como prioridade. Faltam por qualquer coisa.
Pode apertar, irmãos. Faltam por qualquer coisa. Hoje eu não vou não, porque eu estou desanimado. Você já ficou em casa porque você estava desanimado, meu irmão? Não precisa levantar a mão não, né? Melhor. Vou não que eu estou desanimado. Vou não que eu estou muito triste. Não, hoje não vou na igreja, não que eu estou muito cansado. Não tem prioridade na sua vida a igreja. Esse gritei para te assustar mesmo. Você está triste? Venha para a igreja, meu irmão. Né, irmão Gessi? Está triste? Vem para a igreja. É aqui na igreja que você vai ouvir a palavra que vai alegrar o seu coração. Você está cansado? Venha para a igreja, porque aqui você vai ver uma promessa de Jesus Cristo para você. Os que venham a mim, os que estão cansados. Você está doente? Venha à igreja, se puder, é claro. Né? Venha à igreja. Não fique em casa. Está desanimado? Vem. Está triste? Vem. Eu não vou hoje não porque eu vou chegar atrasado. Vem também atrasado. Pode vir atrasado para você ouvir e escutar sobre pontualidade, e no próximo domingo você vai ser pontual. Venha para a igreja. Não menospreze a igreja. Meu irmão, você pode até não dar importância para a igreja, mas saiba de uma coisa: Cristo deu. A igreja pode até não ser importante para você, meu irmão, mas saiba de uma coisa: para Cristo ela é. E é muito importante. Os puritanos diziam: quando um crente falta a um culto de Santa Ceia, ele está desprezando o sacrifício de Cristo. Vejam bem isso. Vejam bem isso. Ele está desprezando o sacrifício de Cristo. Quando você deixa de vir para a igreja, você está perdendo o maior. O meu pai dizia isto. Meu filho, ele falava assim: é bonito demais os crentes indo para a igreja. Meu pai falava assim comigo. Sabe? Porque eu sou daquele tempo, né, que a gente ia, eu e a minha família, de criança, eu me lembro disso, íamos para a igreja caminhando com a Bíblia debaixo do braço. E naquele tempo, sim, era poucos crentes, hein? Na minha rua éramos 2 famílias apenas. Então veja bem, era difícil. Às vezes a gente ia para a igreja e o pessoal passava: já vai os crentes. Olha os crentes indo para a igreja, olha lá. O maior espetáculo da terra acontece nos domingos de manhã, quando os crentes vão para a igreja, tomam as suas Bíblias e vão para a casa do Senhor. O maior espetáculo do mundo é quando os crentes se reúnem em comunhão, é quando você dá um abraço no seu irmão, é quando você se alegra com ele, é quando você fortalece a vida do seu irmão, é quando Deus te usa para falar com o seu irmão. O maior espetáculo do mundo acontece nos domingos de manhã, quando você vem com o seu coração aberto para adorar a Deus, e você chega e você dá o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Valorize isso. Tem pessoas que chegam aqui 2 horas antes de você para preparar tudo. Valorize isto. Tem pessoas que chegam aqui 2 horas antes de você para ensaiar, para levar você a adorar a Deus. Valorize isto. Essa é a igreja local, aonde Deus colocou você. Não fique em casa, venha para a igreja. Sabe? Hoje eu vou à igreja, e você vai aonde? Pessoas vêm aqui preparar tudo isso, meu irmão. Sabe? Deus quer falar com você. Deus quer trazer uma palavra para o seu coração. Deus quer ouvir a sua adoração, o seu louvor. Veja bem isso, meu irmão. Tudo isso acontecendo e você fica em casa. Bonitão. Tudo isso acontecendo e você vai para o shopping passear. Por favor. Tudo isso acontecendo e você vai trabalhar. Não vai trabalhar no domingo, não. Agora a gente vai apertar, hein? Tudo isso acontecendo e você vai trabalhar. Que mau gosto, meu irmão. Trabalhar de segunda a sexta já está bom demais. Já está bom demais.
Dê tempo para a igreja, venha à igreja com a sua família, diga não ao inferno, diga não ao inimigo. Pastor, não pude vir não porque chegou uma visita na minha casa. Meu irmão, a visita que me desculpe. A visita que me desculpe. Visitaram-me dos Estados Unidos, família, chegaram, não são crentes, dos Estados Unidos, vieram nos visitar. Chegaram na minha casa, conversamos, falamos, brincamos, demos gargalhadas, uma bênção. Na hora de sair para a igreja, eu estou tomando banho, preparando para ir para a igreja, minha família está preparando para a igreja. Ué, vocês vão aonde? A gente vai na igreja. Ué, vai deixar a gente aqui? Não, vem com a gente. Ah não, a gente não quer ir na igreja, fica aí então, que eu estou indo. Olha, fica aí então, porque eu estou indo, porque domingo de manhã, tudo para que você e a sua família estejam aqui. Tudo para você adorar a Deus, para você louvar a Deus, para você orar a Deus, para você falar com Deus, para você ouvir Deus. Tudo para que o povo de Deus tenha comunhão. Tudo para. Essa é a grande questão. O puritano David Clarkson disse o seguinte, a gente já está terminando, tá, irmãos? Vamos deixar o resto para a próxima. Veja bem, o puritano David Clarkson diz o seguinte: Deus se agrada muito mais na reunião de seus santos que nas tendas de Jacó. Deus tem prazer em abençoar seu povo em suas casas, em seus trabalhos, em suas escolas e etc. Mas Deus tem um prazer especial de estar com seu povo quando estão congregados em sua casa. Glória a Deus! É na igreja que ensinamos os nossos filhos a razão da fé deles. É na igreja. Você está aqui agora, seu filho está ali aprendendo. Veja bem que bênção isso. É bênção demais. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, o seu filho está sendo lá disciplinado, está sendo lá corrigido, está ouvindo a palavra de Deus. Quando você vem à igreja e traz o seu filho, fala para ele, você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus. Senão ele vai pensar que a igreja é um lugar de brincar. Senão ele vai pensar que a igreja é um lugar social. Não. Ensina para o seu filho que ele vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim, 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha como que Paulo põe a igreja para Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, pastor novo, e Paulo então, ele vai dizer isso para Timóteo, que ele ensine a igreja como se comportar na casa de Deus. Por isso que a gente tem horário para começar o culto, meu irmão. Nem vou falar do seu chegar atrasado, nem vou tocar nesse ponto, porque senão a gente vai apertar demais, né? A gente vai apertar demais. Sabe? A minha esposa estava falando: amor, o que acontece na igreja, que quando começa o culto, a igreja ainda está com pouca gente, e depois o povo vai chegando. Eu falei: o que acontece é que o povo é atrasado. É a igreja de brasileiros, você esqueceu? Mas a gente tem que corrigir isso, meu irmão. A gente tem que deixar isso. A gente tem que ter horário. Tenha horário. Isso é casa de Deus. Tenha cuidado. Tenha zelo. É casa de Deus. Prepare-se para vir à igreja. Sabe, você deveria preparar tanto para ouvir a palavra, quanto nós preparamos para pregar a palavra para você. Sabe o que eu faço domingo de manhã? Eu acordo, eu oro, e já coloco louvor e adoração, e já venho na atitude de adoração e de louvor. Senão, você vai chegar aqui atrasado. Você já viu irmãos que chegam e ainda reclamam? O louvor hoje não tocou no meu coração, não. Parece que a culpa é do pessoal do louvor, que orou, que jejuou, que veio, que ensaiou. A culpa é sua. É sua. Por que você não se preparou antes? Por que você já não veio com o coração aberto? Por que você não leu a palavra de Deus antes? Por que você não adorou a Deus antes? Por que você já não chegou aqui como realmente um filho de Deus deve chegar na sua casa?
Ainda que você não diga amém, tudo bem. Ok, vamos parar por aqui, depois a gente continua. Eu queria terminar nesta manhã, tinha muito material para cortar, mas não dá tempo.